De alto nível dedicada aos próximos passos da Resolução das Nações Unidas sobre justiça reparatória pela escravatura dos africanos. O encontro reúne responsáveis políticos, especialistas, representantes da sociedade civil para discutir mecanismos de implementação da resolução através de estratégias de cooperação internacional e o papel do direito e da promoção da justiça reparatória para africanos e pessoas da ascendência africana. Em debate estão questões ligadas à restituição, ao reconhecimento das injustiças históricas, à reparação dos danos causados pela escravatura e à construção de um futuro mais justo e soberano para a África. Para analisar o significado e os desafios desta agenda, vamos conversar agora com a doutora Isabel Castanha Gil, escritora e docente universitária brasileira. Muito boa noite, doutora Isabel, bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, Mariamo, muito obrigada, um abraço aos ouvintes desta rádio. Obrigada, doutora. E qual é a importância desta conferência para o avanço do debate sobre a justiça reparatória pela escravatura dos africanos? Olha, é de extrema importância, porque esse debate sobre uma visão decolonial já é um tanto antigo, mas encontra muita resistência. Nos últimos anos, essa resistência vem quebrando em função principalmente da organização e dos países, das instituições, dos pesquisadores, dos agentes sociais que estão envolvidos nessa temática. E a gente tem um fato novo nos últimos anos, que é a organização e o reconhecimento do Sul Global. Então, é muito difícil hoje ir contra essa visão do Sul Global, que é exatamente uma visão de valorização de si mesmo e, principalmente, de encontrar soluções coletivas, institucionais, políticas, sociais, acadêmicas, para conquistar aquilo que é de direito. Sim, doutora. E o que é que representa na prática a Resolução das Nações Unidas sobre Justiça Reparatória e quais são os seus principais objetivos? Na prática, é algo muito importante, porque significa que a principal organização de representação da maior parte dos países do mundo traz a temática de uma maneira reconhecida, coloca na sua pauta, coloca na sua agenda. Isso muda tudo. Isso dá força, isso dá respaldo, isso dá legitimidade. Sim, e até que ponto os países africanos têm conseguido construir uma posição comum em torno das reivindicações de reparação histórica? Olha, eu vejo o continente africano com bastante, vamos dizer assim, desafios, porque há muitas desigualdades. Essa discussão a respeito da luta decolonial, do reconhecimento dessa questão da escravização como um elemento, um dos piores da humanidade, ainda não é um tema debatido na base da sociedade. Então, ainda é um tema debatido por pessoas que têm conhecimento acadêmico, que têm conhecimento de mídia, que têm um posicionamento político, mas ainda não ganhou assim as massas populares que vão legitimar e fortalecer muito mais. Então, são passos, são etapas, o que está sendo feito é muito importante. Vocês da mídia têm um papel fundamental, que é exatamente levar esse debate para todos os segmentos sociais, nos mais diferentes aspectos, nas mais diferentes vertentes, para que todos possam perceber e se envolver mesmo nessa temática que é de todo mundo, né?
E professora, e que formas de reparação estão atualmente em discussão e quais delas têm maior probabilidade de serem implementadas? Olha, eu vejo que essa temática que, por enquanto, ainda está num grupo pequeno, num grupo seleto, numa cimeira, né? Primeiro a portas fechadas, agora já de maneira aberta, então isso já é um sinal importante. Agora, como isso se efetiva, vai para a prática, se materializa? Então é preciso, como eu disse, colocar na pauta mesmo da mídia local, regional, nacional, e que isso se reflita na escolha dos representantes, tanto dos parlamentos quanto do poder executivo. Então, é exatamente quando parlamentares nacionais, estaduais, puderem debater, né, e transformar isso em lei, transformar isso em mecanismos mais próximos da sociedade. Então, já é um canal importantíssimo o reconhecimento da ONU. Outro canal importantíssimo é essa cimeira, e agora precisa ir se multiplicando como se fossem ondas mesmo, até chegar no cidadão comum. É ele que vai, de maneira numérica, de maneira quantitativa, envolver isso nas eleições, no voto, na escolha de pessoas comprometidas com essa pauta. Sim, sim, doutora, mas muitos críticos afirmam que é difícil responsabilizar os Estados atuais por crimes cometidos há séculos. Como responde a este argumento? É um grande desafio, né? Porque já se passaram tantos anos, mas as cicatrizes estão aí. Então, é possível, sim, desenvolver políticas afirmativas que reparem essas falhas históricas. É possível. Não dá para mudar o passado, mas dá para pensar no presente, agir no presente e mudar o futuro. Então, quando se pensa em políticas afirmativas que os jovens possam participar e se beneficiar com o conhecimento histórico, com oportunidades de estudo, com oportunidades de melhor formação, essas pessoas terão oportunidades melhores de ascensão. E sempre que uma geração consegue romper bloqueios, ela está honrando as gerações anteriores que lutaram e não tiveram os mesmos resultados. Determinados resultados são demorados, levam décadas, séculos, mas é preciso que a luta avance. Sim, professora. E como é que dizia que impacto a escravatura transatlântica continua a ter nas desigualdades económicas e sociais observadas atualmente em África e entre as populações afrodescendentes? Os impactos são muito grandes. Se a gente pegar na estatística, por exemplo, eu vou falar numa perspectiva do Brasil que eu conheço mais. Nós temos aqui a formação da composição demográfica da sociedade brasileira. Hoje nós temos 56% de pessoas afrodescendentes. Já é mais da metade da população. Ela é superior ao número de brancos. Quando nós vamos ver as faixas salariais, as médias salariais, ainda são muito abaixo da população negra e da população afrodescendente. Isso se torna mais crítico ainda quando se observa a realidade feminina.
Então, mulheres com menos escolaridade, com salários menores, com empregos mais degradantes e menos estáveis, e são mulheres no Brasil, a cada 5 domicílios, um é chefiado por mulher. Então, é muita coisa ainda que tem que superar. E isso, se levar numa escala global, ainda tem os desníveis, principalmente em função dos recursos naturais. A discussão do momento é sobre os minerais raros. Então, não se consegue conceber o eletrônico, né? A telemática, o carro elétrico, sem os minerais raros. E a maior parte desses minerais está exatamente em países africanos, países latino-americanos. E quem tem o poder de decisão continua sendo os países industrializados ricos. Então, a luta passa também, as estratégias devem passar também pelo seguinte: sempre vai precisar desses minerais. No passado era ferro, manganês, ou depois outros minerais, madeira, grãos. Hoje são os minerais nobres, né? Esses minerais raros que estão na ponta da pauta. Então, é preciso que essa discussão aconteça para que esses países se beneficiem com essa exploração. Mas de que maneira? As jazidas estão em países africanos, países latino-americanos e alguns países asiáticos. A tecnologia está nos países de passado colonial, né, que eram as metrópoles. Então, que esses minerais eles não sejam transportados como commodities, como aconteceu no passado, que eles sejam transformados nos países onde estão as jazidas e que possamos ter formação de engenheiros, formação de mão de obra qualificada e também beneficiamento do valor agregado desses minerais. Isso contribui sobremaneira para reduzir parte dessas desigualdades, porque quando eles vão sem beneficiamento, isso vai acontecer lá nos países centrais, a tecnologia continua lá. Quando o produto volta pronto, ele volta muito mais caro do que um mineral ainda sem processamento. Então, é preciso trabalhar para que o processamento aconteça aqui nesses países que têm as jazidas. É. Muitíssimo obrigada, doutora, pela sua participação aqui, as suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada, doutora. E essas foram as análises da doutora Isabel Castanha Gil, escritora e docente universitária brasileira, falando-vos a partir da cidade da Damantina, Brasília. Fica a seguir com Jacob Tivani com as notícias do desporto.